Professor Vanbier, boa noite. Uma grata satisfação, uma honra para o Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino poder receber o ilustre professor essa noite para essa videoconferência, cujo tema é o modelo constitucional do processo civil. Em meu nome, em nome da instituição, nós agradecemos o convite do professor, dizer que foi uma alegria muito grande o senhor ter aceitado o meu convite, para essa noite a gente poder estar discutindo um tema ligados ao processo. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação do currículo do senhor, para os alunos, e depois, então, passo a palavra ao amigo para as considerações, né, para a gente começar a nossa conversa, a nossa palestra, nosso debate. O professor Luiz Rodrigues Vanbier é advogado com intensa atuação no STJ e no Supremo Tribunal Federal, sócio do escritório Vanbier Yamazaki, Bevervanso, Lima e Lobo Advogados, professor no programa de mestrado em Direito do Instituto Brasiliense de Direito Público, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor do Instituto de Direito Bacelar, em Curitiba, e membro do Instituto Brasileiro Processual, além do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual e do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. É autor de vários livros, em especial o Curso Avançado de Processo Civil, o livro sobre liquidação de sentença, individual e coletivo, além de centenas e diversos artigos publicados nas maiores revistas jurídicas nacionais e estrangeiras. Então, professor, gostaria de dizer que realmente é uma alegria, um momento ímpar na nossa história aqui da nossa instituição, tê-lo aqui através dessa videoconferência desse dia e dizer que estou muito feliz de poder contar com a presença e ouvir o professor hoje. Nós somos amigos no Face, né, no Facebook, conversamos através do Face, do WhatsApp, e para mim essa oportunidade de estar conversando com o professor hoje é muito gratificante. Acompanho sempre as vossas publicações e até separei uma aqui, né, para dizer aos alunos que representa bem o ilustre professor. O senhor colocou lá no Face, né, uma frase de Leonardo da Vinci, que é a simplicidade, né, é a última e a mais brilhante sofisticação. Eu confesso que enxergo o amigo nesses termos, né, uma pessoa com uma simplicidade ímpar, mas ao mesmo tempo com uma extrema sofisticação. Professor, vou passar a palavra ao senhor para que a gente possa começar então nossa palestra. Um grande abraço. Eu que agradeço a você pela gentileza da apresentação, pela gentileza do convite. Enfim, me sinto em casa com um amigo. Bom, dizem, né, que quem tem amigo não morre pagão, na verdade. Falam do padrinho, prefiro falar do amigo. Quem tem amigo não morre pagão. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com os alunos, com seus alunos, com os alunos da Instituição Toledo de Ensino, que eu respeito muito, sempre respeitei. É uma escola exemplar, com professores maravilhosos, com alunos que se destacam, ao longo do tempo se destacam os alunos egressos dessa escola. Você me convidou, nós conversamos, foi uma conversa meio casual, né? Conversávamos sobre alguns temas, etc., como sempre fazemos, pelas redes sociais, por telefone, por WhatsApp, etc., e aí surgiu essa possibilidade, que para mim também é uma novidade, de falar para um grupo de alunos por esse meio, né? É interessante, é um mecanismo novo que facilita o nosso contato, etc., etc. Então, eu agradeço muito o teu convite. Debito esse convite à nossa amizade, não é? A amizade que nos une e a tua gentileza. Nós, aquele dia, discutimos um tema e pensamos em conversar, então, sobre o modelo constitucional do direito processual civil a partir do Código de 2015. E é bastante interessante falar disso, porque talvez dá um panorama geral de como que se chegou no Código de 2015 a um mecanismo de absorção de regras constitucionais explicitamente. Inclusive críticas da doutrina quanto a isso, críticas muito pesadas da doutrina quanto a isso,
e vamos tentar, então, conversar um pouquinho sobre esses aspectos todos. Nós temos quantos anos de república, minha gente? Vocês que são alunos mais, um pouquinho menos velhos do que eu, quantos anos de república nós temos? Nós temos um bom período de república, e vejo que nesse período todo, vamos falar aí do século XX, nós, quase metade do século XX, nós vivemos em períodos de exceção. O que eu quero dizer com isso? Nós não tivemos uma vitalidade democrática como gostaríamos de ter ao longo do século XX, não é verdade? Nós tivemos a ditadura Vargas, depois tivemos a ditadura militar, e nós tivemos poucos períodos de exuberância democrática, de verdadeira democracia. Isso fez com que a sociedade brasileira perdesse o referencial constitucional, porque a Constituição, reformada e alterada e vivendo aos solavancos ao longo do século XX, ela nunca foi alguma coisa da própria sociedade. Ela nunca foi aquilo que o deputado Ulisses Guimarães, na Constituinte de 88, chamou, ao encaminhar a promulgação da Constituição, de Constituição Cidadã. Não era. Ela era a Constituição do Vargas, ela era a Constituição dos militares, mas não era da sociedade. Então, nós nos viramos, para usar uma expressão bem coloquial, ao longo do século XX, nós nos viramos a partir da lei infraconstitucional. Nós regulamos a nossa vida, de um modo geral, a partir das leis infraconstitucionais. O Código Civil de 2016, de certa forma, foi a grande lei geral da sociedade brasileira ao longo do século XX. Mas aí veio a Constituição de 88, a nossa atual e espero definitiva Constituição. E ela construiu um novo modelo de Estado de Direito, tendo como base o embate democrático, né? Tanto que ela chama o Estado de Estado Democrático de Direito, que para mim é uma redundância. Ou é Estado Democrático ou não é de direito. Se nós olharmos, por exemplo, para os nossos vizinhos, Venezuela, etc., contemporânea, e outros estados ao longo do planeta, nós veremos que são estados que têm Constituição, mas não são estados de direito, não são estados democráticos, logo não são estados de direito. Eu diria que esses estados têm um arremedo de Constituição, eles têm um estatuto que disciplina a vida da sociedade, mas para se falar em Estado de Direito, nós temos que falar na gestão dos negócios da sociedade pelo modo democrático. Muito bem, isso nós fizemos em 88 e a coisa andou de 88 para cá. O ano que vem comemoraremos 30 anos da promulgação da Constituição e a vida seguiu adiante. Nós tínhamos um código de 73, assim como tivemos o código de 39. E aqui um parênteses com uma curiosidade histórica, que é só uma curiosidade histórica, mas é curiosa, é uma curiosidade mesmo. Nós tivemos 3 códigos de processo civil federais, 39, 73 e 2015. 39 e 73 são períodos de ditadura. Veja que curioso, o primeiro código de processo civil federal votado, gerado, gestado e votado em regime democrático é de 2015. Os outros não. Excelentes códigos, tanto de 39 quanto de 73, mas com esse defeito de origem. Eles não foram fruto do debate democrático, da dialeticidade que é a característica central da democracia. A democracia se faz no confronto de ideias, no confronto das ideias dos contrários. E lá, nesses dois momentos, em 39 e 73, nós não tivemos isso. Nós tivemos códigos tecnicamente perfeitos que foram colocados, para usar outra expressão coloquial, com ela abaixo da sociedade, sem grande discussão. Com pouca discussão, a não ser uma discussão meramente técnica. Enfim. Então, tivemos o Código de 73, eu dizia, fechando esse parênteses, terminando esse parênteses, tivemos o Código de 73, que nasceu num contexto em que a Constituição não era exatamente aquilo que hoje é. Isto é, não era uma regra, não era um conjunto de regras adotadas pela sociedade, geradas pela sociedade, admitidas pela sociedade como um conjunto de valores eficiente para organizar a sua vida. Foi um código bom, o Código 73,
ele nasceu num momento, além desse momento, vamos chamar assim, de momento constitucional complicado, ele nasceu num momento em que nós tínhamos, década de 70, 90 milhões de brasileiros. Hoje nós estamos falando em 205 milhões de brasileiros. Nasceu num momento em que os direitos sociais, por exemplo, não eram avantajados, não se falava em processo coletivo, falava assim, ó, naquilo que depois se trouxe como modelo de processo coletivo, ação popular, mandado de segurança, coletiva, etc. Mas não se falava dos direitos como se fala deles hoje. Não se falava, por exemplo, de direitos do consumidor, não se falava, por exemplo, de direitos do idoso. Havia os direitos do menor, mas não havia com essa exuberância que hoje há os direitos da criança e do adolescente, e assim por diante. Então, foi um código para aquele momento, para aquela densidade demográfica, para aquele volume reivindicatório, que era muito pouco. A democracia, que renasceu com a Constituição de 88, ela fez surgir uma sociedade reivindicante, uma sociedade com outro modelo, uma sociedade capaz de efetivamente reivindicar os seus direitos de forma pesada, de forma absoluta, de forma a não desprezar nenhum tipo de característica dessa sociedade democrática a que nós estamos nos referindo. Muito bem. O que aconteceu, então, meus caros amigos e alunos, meu caro professor e amigo, durante o período de vigência desse Código de 73? Ele se esgotou. Ele se esgotou como mecanismo, como lei capaz de servir de mecanismo para gerar um processo hábil na medida em que a sociedade se transformou. Se nós tínhamos uma sociedade X lá em 73, em 2000 nós já tínhamos uma sociedade completamente diferente, uma sociedade, que eu disse, reivindicante. Quantos canais de reivindicação surgiram ao longo desses anos todos? Quanta novidade aconteceu? Quanta abertura para um mundo novo, um mundo dialético, um mundo de reivindicações aconteceu nesse período todo. Eu costumo recomendar para os meus alunos que quiserem aprofundar um pouquinho essas questões, um artigo do professor Adroaldo Furtado Fabrício, que trata do modelo de juiz contemporâneo, que está publicado na Revista de Direito do Consumidor, volume 7. Já é um artigo antigo, mas ele é sempre muito atual, porque ele fala isso, ele fala das alterações que a sociedade sofreu. Né? Nós éramos uma sociedade com poucos direitos, passamos a ter muitos direitos. Nós éramos uma sociedade com poucos canais de reivindicação, passamos a ter muitos canais de reivindicação, e assim sucessivamente. Bom, esse crescimento demográfico, né, eu falei de 90 milhões de brasileiros lá em 70, depois nós fomos subindo até chegar agora em 205. Acrescido desse crescimento, vamos chamar assim, qualitativo na sociedade, que se tornou reivindicante, que não se conformava com o não, que queria os direitos do consumidor, que queria os direitos do idoso, e etc, 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 que queria as ações coletivas, fez com que o sistema judiciário quase explodisse. O que eu quero dizer com isso? Houve uma legião de novos reivindicantes, de novos participantes dos efeitos da civilização, dos benefícios da civilização, que vieram reivindicar no judiciário. E aí as coisas se inviabilizaram em certa medida, porque o judiciário não conseguiu, devido a problemas estruturais e conjunturais, a falta de orçamento, a sua pequenez do ponto de vista estrutural, diante do volume de demandas que passou a receber, fez com que o judiciário passasse a responder à sociedade com muita lerdeza, com muita dificuldade. E nós passamos, então, a tratar de um tema que é um tema que ficou quase um tema recorrente entre nós, que é a tal da falta de efetividade do sistema judiciário, da falta de eficácia do sistema judiciário e da demora do processo nos juízos e nos tribunais do Brasil. Ao longo do período de vigência do Código de 73, houve várias tentativas, houve quase 30 reformas do Código, tentativas de modernizá-lo, de responder aos anseios da sociedade por um mecanismo mais ágil. O falecido ministro Vasco Guzmão Carneiro, que foi um dos líderes, grandes líderes, um homem brilhante, que prestou serviços impressionantemente elogiados ao país,
ele, ao comandar, juntamente com o ministro Salvio, com a ministra Nancy, aquele processo de reformas do Código de 73, ele tinha uma expressão muito interessante. Vamos tratar de consertar o Código para atacar os gargalos do sistema. Vamos tentar eliminar esses gargalos. Então, por exemplo, veio o artigo 273 do Código de 73, que generalizou no procedimento, no então procedimento ordinário, a hipótese de antecipação dos efeitos da tutela. Isso não existia. Isso existia em alguns procedimentos especiais, mas não era a regra, não era uma possibilidade aberta no procedimento ordinário, no então procedimento ordinário. E isso passou a acontecer. Por quê? Porque o processo demorava muito, porque o resultado final estava muito longe no tempo em relação ao pedido. Então, passou-se a engendrar uma hipótese em que a parte fazendo o pedido hoje, se o seu pedido fosse bacana, para usar uma expressão antiga, isto é, se ele fosse verossímil, se houvesse perigo na demora, se houvesse verossimilhança, isto é, se aquele direito fosse de fato plausível, possível, o juiz fosse ao futuro buscar efeitos que ele daria só lá na sentença futura, trazendo para o presente. Então, foram mecanismos que foram sendo engendrados para dar mais agilidade ao sistema. Mas chega um momento em que, e eu pergunto, quem de vocês assistiu à Era do Gelo? Ninguém? A Era do Gelo, no início da Era do Gelo, é muito bizarro o que eu vou falar, mas é curioso. No início da Era do Gelo, você vê aquele bichinho, aquele esquilinho, tentando tapar todos os buracos para que aquele dique de gelo não vaze. Nós fizemos isso com o código. Arruma aqui, tapa ali, põe um esparadrapo aqui, põe um conserto aqui, mas chega um momento em que não dá mais, que explode. A água vem, a sociedade veio e diz, olha, não dá mais, o sistema não está funcionando. Evidentemente que a alteração da lei, a mudança de um código, por si só não resolve os problemas da morosidade judiciária, etc. É um instrumento a mais, facilitador da busca de soluções. Mas em si mesmo não resolve nada, até porque a lei não muda a cultura. A lei pode ser simplesmente um fator de indução para a mudança da cultura. Mas, enfim, decidiu-se pela elaboração de um novo código. E aí, o que se fez? Se imaginou a comissão do código, as comissões que trabalharam, duas no Senado, mais uma comissão especial na Câmara, pensaram o seguinte: vamos trazer para o corpo do código regras que já estão na Constituição, de forma a dar a essas regras que estão lá na Constituição, que são garantias constitucionais, como, por exemplo, a garantia do contraditório, vamos trazê-la para o código e, aspas, desenhá-la no direito infraconstitucional. Isto é, vamos dizer no código exata e precisamente aquilo que elas estão lá na Constituição significam. Então, o que se fez, o que o legislador fez, e por isso esse é o nosso tema do modelo constitucional do direito processual, foi buscar na Constituição as garantias processuais que lá estão, trazê-las para o código e dizer, olha, minha gente, aquilo que está lá, aqui também está explicado, desenhado, com os seus parâmetros normativos infraconstitucionais definidos. Quem critica essa opção do legislador diz o seguinte: não haveria nenhuma necessidade de repetir regras constitucionais na lei infraconstitucional. Afinal de contas, a lei infraconstitucional decorre da Constituição. Mas eu pergunto, e qual é o problema de repetir? Não consegui entender a crítica. Repetir quase como um reforço de linguagem. Olha, aquilo que está na Constituição quer dizer isso. Por isso eu falei, eu tento fazer os links das minhas falas, por isso que eu disse que nos falta tradição constitucional. Né? Nós nunca fizemos, ao longo do século XX, a leitura do sistema normativo a partir da Constituição, como deve ser no Estado de Direito que se preze. Nós fizemos a leitura a partir da lei infraconstitucional, porque a Constituição não era nossa. Era de alguém, era alguém que estava lá dominando o poder, sem legitimidade democrática, etc. Agora, quando nós temos uma Constituição que efetivamente reordenou, recriou o Estado brasileiro sob bases democráticas, então, faço de conta que esses meus óculos, eu estou vendo muitos e muitas com óculos,
faço de conta que nós usamos óculos só para dar esse exemplo. Os óculos, eu poderia até dizer que não tem lente, é mentira, tem sim, muito forte. Mas é para nós fazermos isso, para nós olharmos o código através da Constituição. Nós enxergarmos o código através das regras constitucionais, a partir das regras constitucionais. Repeti-las, então, lá embaixo, só reforça a sua capacidade regulatória, a sua capacidade normativa. Não vejo, portanto, nenhum problema, nem do ponto de vista formal da técnica legislativa, nem do ponto de vista material constitucional. E o que o legislador fez, então? O legislador, já no artigo 1º do Código de Processo Civil de 2015, ele deixa bem claro isso. Ele diz, olha, eu vou tratar aqui das normas processuais fundamentais. Mas, dizer no parágrafo 1º, o processo civil, saibam todos, é como se ele estivesse nos dizendo isso, será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição da República Federativa do Brasil. Isto é, ele deixa claro que ele não está inventando nada, ele está buscando na Constituição a sua inspiração. Tanto para a ordenação, isto é, para a geração do sistema normativo que vem a partir do artigo 2º, quanto para a sua interpretação e, portanto, para a sua aplicação após a sua interpretação. Então, é muito interessante esse exercício que o legislador fez para deixar bem claro que nós temos um Código de Processo Civil constitucionalizado, isto é, ele nasce da Constituição e ele repete regras constitucionais para reafirmá-la. Reafirmar quem? Reafirmar a própria norma constitucional. Vejam, por exemplo, o artigo 3º do Código. O artigo 3º repete uma regra constitucional no caput. Ele diz que não se excluirá da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão a direito. Na verdade, ele vai além. Além no sentido não de interpretar para mais o que a Constituição diz, mas ele explica o que quer dizer aquela regra que está na Constituição. Porque a Constituição diz, não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário. Lembra disso? Diz lá, é uma das regras, uma das garantias que está lá no artigo 5º, das normas fundamentais do artigo 5º. Não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário. O que vem o Código e diz? Não se excluirá da apreciação jurisdicional. Ele amplia. Ele passa a adotar aquilo que os americanos chamam, na escola de Harvard, por exemplo, de sistema multiportas. O que é o sistema multiportas? É aquele sistema através do qual a parte pode, o interessado pode buscar a solução para o conflito de interesse que está envolvido, para buscar a declaração, no sentido amplo, né, do seu direito, não só através da estrutura judiciária, do poder judiciário, dos órgãos, do juiz, portanto, mas através das demais portas de acesso à prestação do direito. Por exemplo, a mediação, por exemplo, a arbitragem, por exemplo, a conciliação. E o legislador explica isso nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, ao dizer, por exemplo, no artigo 1º, que é permitida a arbitragem. Então, ele inclui a arbitragem no sistema de prestação jurisdicional. Não há mais apenas um monopólio da prestação do direito pelo Poder Judiciário, mas há também pelos chamados equivalentes jurisdicionais, ou pelo sistema, pelo método do sistema multiportas. Vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 3º, diz que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Isso aqui, então, se espraia, é um universo, porque isso quer dizer que tanto o Estado judiciário deverá estimular a solução consensual, como me parece que essa interpretação é perfeitamente possível, como diz que o Estado, a administração pública, não deverá sobrecarregar o judiciário com um volume enorme de demandas, sem buscar, sempre que possível, a solução consensual. E diz mais, no parágrafo 3º, diz o Código, que tanto a conciliação quanto a mediação, e aí ele abre, né? Ele faz aquilo que a doutrina costuma chamar de conceito aberto. Já vou falar um pouquinho sobre isso.
mas ele diz assim, a conciliação, a mediação e os outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados. Olha, deverão, hein? É dever. Não é, olha, uma recomendação, se quiser, se achar bacana, não. Deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 2 observações a respeito desse parágrafo 3º. Isso aqui dá cada TCC, minha gente. Dá cada TCC que vocês não imaginam. Dá trabalhos maravilhosos, maravilhosos. Vejam o primeiro aspecto. O legislador se serviu do método dos conceitos abertos. O que é isso? Em 1215, vamos voltar um pouco pelo espelho retrovisor, em 1215, o rei João, sem terra, outorgou a Magna Carta. E essa Magna Carta, pelos professores de direito constitucional, inclusive os nossos contemporâneos, ela é louvada, com bastante razão, como uma regra, um diploma constitucional, que é uma linha divisória no tempo, né, do constitucionalismo. Porque trouxe garantias, como, por exemplo, a garantia do devido processo legal. Vocês concordam? Errado. Tudo errado. Em termos. Por quê? Porque, na verdade, a Magna Carta não foi fruto do embate democrático. Ela foi outorgada, ela não foi promulgada. E ela foi destinada apenas a resolver um problema, um conflito de poderes entre o clero, a alta burguesia, os nobres e o rei enfraquecido. O rei enfraquecido, por isso ele era chamado de rei João sem terra, porque ele era um rei empobrecido pela quantidade de guerras que havia bancado sem sucesso. Portanto, a coroa estava debilitada do ponto de vista econômico. Um reino sem dinheiro não tem armas, um reino sem armas não tem poder. E não tendo poder, se tornava, então, um rei enfraquecido, do ponto de vista político, etc., institucional. Muito bem, o que aconteceu? Um grupo de nobres de um determinado baronato se revoltou contra as sangrias fiscais, etc., essa situação toda, e resolveu emparedar o rei, João sem terra. E negociou com ele a outorga da Magna Carta. Outorgando, vejam que interessante, hoje nós lemos a Magna Carta e entendemos como um rol de garantias. Eles não queriam garantias, eles queriam privilégios. É diferente. Então, outorgou a eles um monte de privilégios. Como, por exemplo, o privilégio de ser julgado pelos seus pares de acordo com a lei da terra, com a lei local. De não ter os seus bens expropriados, não ser extraditado, não ser morto, não perder a liberdade, sem que isso decorresse de um processo que acontecesse de acordo com a lei da terra. Quer mais uma curiosidade histórica? Informação absolutamente inútil, mas é histórica, e é interessante. A Magna Carta só foi vertida para o inglês 1 século e meio, aproximadamente, depois da sua outorga. Isso mostra que não era uma regra para o povo, era uma regra para poucos, tanto que ela era escrita em latim, que não era a língua do povo, era a língua dos nobres, e do clero, e da alta burguesia inglesa da época. Por que, então, aqui eu chego no conceito aberto, por que, vocês acharam que eu tinha esquecido, né, que eu estava falando do conceito aberto, não esqueci não, isso não. Por que, então, que a Magna Carta é tida e havida como um marco divisório do direito constitucional universal? Em razão do método de redação. Porque o método de redação aberto, ele faz esse gesto, ao contrário do fechado que faz esse. Ele permite que a regra seja relida ao longo dos séculos, de forma a encontrar um sentido contemporâneo para ela. Então, hoje nós dizemos que o devido processo legal, o professor Nery chega a dizer isso, que bastaria, com muita razão, que bastaria essa regra na Constituição como regra processual constitucional, a regra do devido processo legal, e não haveria necessidade de nenhuma outra
porque ela enfeixa todas as outras nela. Mas lá na origem foi, no fundo, uma negociação espúria entre o clero, os nobres e o rei. Mas a redação foi tão feliz que, ao longo do tempo, essa redação foi sendo relida de forma a adaptá-la aos tempos modernos. Hoje, nós temos na nossa Constituição a mesma regra do devido processo legal, lá de 1215, convertida inicialmente para o inglês, no nosso caso, português, mas basicamente a mesma regra. Ninguém sofrerá nenhuma consequência na sua liberdade ou nos seus bens sem que isso decorra de uma decisão judicial havida em processo de acordo com regras pré-estabelecidas. É isso. É isso que aconteceu. Esse é o conceito aberto. Então vejam, quer ver um outro conceito aberto? Que está no Código Civil? Função social do contrato. O que é isso? Depende. Se o legislador, se o intérprete, ao ler um conceito, disser depende, nós estamos dentro do conceito aberto. Vou dar um exemplo do conceito fechado agora. Prazo de 15 dias. Qual é o exercício hermenêutico que se deve fazer para descobrir o que o legislador quis dizer quando falou que o prazo será de 15 dias? Nenhum. Nenhum exercício hermenêutico. É só prazo de 15 dias. Tem que achar o primeiro e saber contar até 15. Só. Não há um exercício nenhum. Não, mas agora, o que terá querido dizer o legislador? Nada, pô. Ele só, além de que o prazo é de 15 dias. A primeira dificuldade é achar o primeiro, depois saber contar de 1 até 15. Só. Agora, saber o que se trata, de que se trata quando o legislador disse lá no Código de Defesa do Consumidor que o ônus da prova poderia ser invertido, se tratasse de situação de hipossuficiência, opa, já temos um conceito aberto. Hipossuficiência. O que é hipossuficiência? No começo se dizia, é o cara que não pode pagar, que não tem grana para pagar a perícia. Então, uma hipossuficiência econômica. Depois chegou à conclusão que podia ser uma hipossuficiência técnica. O conceito, portanto, se abriu. Então, eu falei tudo isso para voltar ao parágrafo 3º do artigo 3º, que diz o seguinte, que é dever de todos no processo estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual do conflito. Quando o legislador fala em outros métodos, ele abre. Talvez métodos que nós nem conheçamos ainda hoje. Há um método que é muito usado nos Estados Unidos e que tem sido trabalhado no Brasil, especificamente por uma autora carioca, que é a professora Olivia First, que é a advocacia colaborativa. Poucos conhecem. É um mecanismo super interessante que implica mais ou menos no seguinte: dois advogados de escritórios, dois escritórios de advocacia firmam um pacto de que naquele caso concreto não irão ao judiciário. Em hipótese nenhuma, cada um defender uma parte. Não irão ao judiciário. Eles exaurirão os métodos consensuais. Se não houver acordo, se não houver solução por consenso, esses advogados se retiram. Porque eles pactuaram a advocacia colaborativa. Um método novo, desconhecido. Vejam como tem novidade para a gente estudar. E para se dedicar depois profissionalmente. Não é? Então, o código foi nessa linha, no artigo 3º, abrindo o princípio da inafastabilidade do controle judiciário para um controle do sistema judicial, incluídos aí os outros métodos chamados também adequados de solução. Antigamente eram chamados de métodos alternativos, equiparados ao judiciário para a busca da solução do conflito em que a parte esteja envolvida. Muito bem. Há outras regras, nessa parte inicial, nesses 10 artigos, 11 artigos iniciais do Código, que trazem as normas fundamentais de natureza, a maior parte delas, constitucional. Por exemplo, se fala no artigo 4º do direito que as partes têm em obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, isto é, incluída a execução. Antigamente se dizia isso, olha, décadas atrás, se dizia que o objetivo do processo era a obtenção de uma sentença de mérito transitada em julgado. E, para quê? O sujeito vai para casa e mostra a sentença para os filhos, põe numa moldura, põe na parede e não obtém nunca o seu direito concretamente. Isso não se diz mais. O que se diz é que a parte tem o direito de obter a solução integral. Então, se ela quer receber uma quantia em dinheiro, é botar aquela quantia no bolso ou no banco.
Se ela quer receber um bem, é receber aquele bem, e assim sucessivamente. Então, é um direito que as partes têm de obter, e isso está ligado ao princípio da efetividade do sistema judiciário. O sistema não pode ser um sistema meramente discursivo. Ele deve buscar soluções para os problemas em que a sociedade, representada pelas partes, por esse micro-organismo chamado partes, leva ao judiciário. Fala também, tanto o artigo 5º quanto o artigo 6º falam de dois princípios que são princípios gerais. O primeiro deles já conhecido no âmbito do direito civil, que é o princípio da boa-fé. E o segundo é o princípio da cooperação. Muito se tem dito, inclusive com críticas assim um pouco mal-humoradas, às vezes um pouco sarcásticas, demais para o meu gosto, em relação a esse princípio da cooperação, dizendo que isso não tem sentido num processo em que autor e réu querem um trucidar o outro. Quer dizer, um quer eliminar o outro do jogo, ao obter para si e não para o outro a declaração da rigidez daquele determinado direito. Mas, na verdade, o que o legislador quis dizer ao conjugar esses dois princípios, o da boa-fé e o da cooperação, é que as partes devem comportar-se de tal forma no processo, de modo a obter um resultado que seja satisfatório para o sistema e para as partes. Não se trata de brincar no processo. A cooperação não significa que eu não vá usar todos os argumentos e os mecanismos que eu tenho para a defesa do meu direito. Eu vou usar, sim, porém cooperando no sentido de me comportando com legítima boa-fé para que o sistema obtenha uma solução razoável, uma solução satisfatória para aquele litígio. E isso aí está num outro... A gente tem que ler esses dispositivos a partir de um outro contexto, que é o contexto da ampliação do resultado. Vou explicar melhor. Com o sistema de precedentes, e aí tem que acabar com esse mito, né? Mais um parênteses. Nós ficamos enlouquecidos achando que iríamos nos mudar para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Não é. Nós temos um sistema de precedentes próprio, que não tem nada a ver com o sistema de precedentes deles. Tanto é assim que o nosso precedente é criado por lei. E lá não há lei, há o precedente, que vale como lei, que normatiza as condutas como se fosse lei. Então, na medida em que nós criamos um sistema de decisões paradigmáticas, isto é, a decisão deste caso vai servir para este caso, porque os fundamentos relevantes dos dois casos são idênticos, embora a matéria de fato possa ser diferente eventualmente. Por isso é que o comportamento das partes deve ser de boa-fé e de cooperação com o sistema. Não é apenas cooperação para a solução do litígio entre João e Maria, entre João e Francisco, entre Floresvaldo e sei lá o quê, e Cleiton Osmar. Não é. É para que, a partir dessa solução obtida para um e para outro, essa solução possa, num determinado momento, à luz desse regramento todo dos precedentes, etc., servir de parâmetro normativo também para outros conflitos, para a solução de outros conflitos de interesse que têm a mesma base de fundamentação, a mesma questão de direito. A gente ficaria aqui até às 4 da manhã, no mínimo, falando disso, mas acho que não é bem o caso. Como o professor me pediu para terminar às 3 da manhã, então a gente vai fazer um pouco mais reduzido esse papo todo. O que mais que o legislador fez aqui? O que mais que o legislador trouxe de novidades à luz desse modelo constitucional do direito processual? Vejam bem, imaginem a situação de dois caras, dois meninos, ou duas meninas, amigos, dois meninos, para fins de exemplo, que jogam bola juntos, são amigos, estudam na mesma escolinha. Viram adolescentes, continuam jogando bola, vão à balada juntos. São filhos de pais que são amigos, pais e mães que são amigos, são compadres, etc. Seus pais trabalham na mesma fábrica, fazendo a mesma coisa. Entraram na mesma data e assim por diante. Uma família comum, normal, clássica, nossa. Muito bem. Esses meninos resolvem fazer um curso profissionalizante do Sistema S, por exemplo, do Senai. Saem de lá altamente qualificados para trabalhar numa indústria. E vão trabalhar nessa indústria. Fazendo a mesma coisa. Entram no mesmo dia e os dois têm o mesmo trabalho. Eles fizeram a mesma habilitação
eles são técnicos na mesma área, eles trabalham um à frente do outro e continuam amigos. Eles casam, eles têm filhos, eles vão ao culto, ou à missa, ou ao piquenique, ou ao jogo de futebol, tomar cerveja, etc, 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 e a vida passa. E eles se aposentam no mesmo dia, com o mesmo valor de benefício. Sempre tiveram o mesmo salário, na mesma indústria, na mesma tarefa, tarefas idênticas, se aposentam. Passado um ano, um deles, João, diz para o outro, José, olha, Zé, o meu sobrinho, que é advogado, aqui um parênteses, todo mundo tem ou terá um sobrinho advogado um dia na vida. Um país que tem mais faculdade de direito que o resto do mundo inteiro, é inexorável ter um sobrinho advogado. O meu sobrinho, que é um gênio, descobriu que a Previdência Social está nos tomando 4,8% do valor do benefício mensalmente, porque aplicou o índice errado, blá, blá, blá. E os dois dão procuração para o sobrinho do João. E o sobrinho do João, o doutor sobrinho, entra com duas ações. Uma de João, uma de José. Caem duas varas previdenciárias. Na hora do sorteio, primeira vara aqui, segunda vara aqui. Esse ganha e esse perde. Como explicar? Como dizer que isso é legítimo? Ah, não, mas o juiz brasileiro pode decidir de acordo com a sua consciência. Será? Não, mas o juiz tem liberdade para decidir. Até quando? Ah, não, aí um fala para o outro, porque era seu sobrinho, se fosse meu, ganhava eu. É a única explicação razoável que eles encontram. O que paga o pato é o sobrinho. É inexplicável para a sociedade que situações jurídicas idênticas tenham soluções diferentes. Rapaz, parece que eu bati na porta errada, rapaz. O cara que dava como procedente essa ação era o da sala 1. Eu caí na sala 2. Mas peraí, então é bingo. É como jogar no bicho? É como ir no bingo beneficente da igreja? Depende, é um jogo de sorte ou de azar? O judiciário? A aplicação da lei? Não é possível. Eu não quero viver num país assim. Eu não quero que meus filhos, minha neta, vivam num país assim. Num país em que eu dependo da sorte para ganhar ou não ganhar. O meu direito. Ah, não, mas aquele juiz, ele é durão. Ele não entende assim. Tá, vamos respeitar a liberdade do juiz para decidir. Sempre? Ou tem um limite? O Código criou limites. O Código criou limites ao dizer que a partir da consolidação, da compreensão de uma determinada questão de direito, o juiz é obrigado a seguir aquela decisão. Vejam, por exemplo, o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que está previsto lá, eu não lembro mais, eu estou num problema seríssimo, porque eu já esqueci os artigos do Código Velho e não decorei do novo. Então eu estou na nuvem, mais ou menos, estou no iCloud do Código. Vejam lá a regra que está no 976 do Código. Diz assim: é cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, aí cria as condições, simultaneamente, portanto não são condições alternativas, são cumulativas. Primeira, efetiva repetição de processos que contêm controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Segundo, risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. João e José. João e José. É o caso de João e José. Milhares de ações contra a Previdência Social discutindo se deve ou não ser aplicado o índice de 4,8%. É um exemplo imaginário. De 4,8% nos benefícios das aposentadorias, no valor dos benefícios da aposentadoria. Então, instaura-se um incidente de resolução de demandas repetitivas pelo tribunal competente. Por quê? Porque há efetiva repetição. Há 2 ou 200, ou sei lá quantos processos tratando do mesmo tema. E segundo, há risco de ofensa à isonomia.
O que significa o risco de ofensa à isonomia? É João e José terem soluções diferentes para a mesma questão de direito. Com o IRDR, João e José terão a mesma solução. A mesma solução. Vocês poderiam perguntar, aliás, vocês podem perguntar o que quiserem. Se quiserem me interromper, eu não garanto que eu responda, mas fiquem à vontade para interromper. Qual é a ideia desse dispositivo? Assim como... Esse aqui cria precedente. Aqui está criado um precedente. Precedente no sentido brasileiro, isto é, uma regra estável, uma decisão, uma tese jurídica que se estabiliza e que deverá ser aplicada aos casos idênticos. E o Código é tão rigoroso, que lá no artigo 985, ele diz assim: julgado o incidente, o IRDR, não é? A tese jurídica será aplicada, primeiro, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão. 2. Aos casos futuros que versem idêntica questão de direito. Então, a partir dali, a isonomia estará garantida. Alguns professores dizem que essa regra é inconstitucional, que todas as regras que criaram precedentes no sistema brasileiro, no Código Brasileiro agora, de 2015, são inconstitucionais, porque isso dependeria de emenda constitucional, blá, blá, blá. Tem lá seu fundamento, do ponto de vista formal. Formal. Agora, o que tem de mais inconstitucional do que a violação à isonomia? Do que João e José serem tratados diferentemente numa questão jurídica idêntica. Um ganha, outro não ganha. Isso é inconstitucional. Porque é a violação a um direito básico, que é o direito à isonomia, que é o tratamento igual para situações jurídicas idênticas. Então, o Código, à luz desse... Eu estou trazendo uma outra regra constitucional, que é a regra da isonomia. Trouxe o artigo 986, os artigos que tratam, a partir do 976, do incidente de resolução de demandas repetitivas. As demandas repetitivas, e aqui eu volto lá para o começo da minha conversa, tá? Pegue esse gancho lá no começo. As demandas repetitivas foram, ou constituem ainda, o grande problema do inchaço do volume de demandas, de processos e de recursos nos juízos de primeiro grau e nos tribunais brasileiros. Tem exemplos interessantíssimos. Quando se iniciou a discussão sobre planos econômicos, que no meu modo de ver, é só um parênteses, está completamente errado, porque não foi o Banco do Brasil que criou o plano econômico, portanto ele vai responder por uma coisa que ele não criou. Quem criou foi o Conselho Monetário Nacional, foi a União Federal, mas enfim. Quando começou essa discussão, se houvesse o IRDR, na ocasião, nós não teríamos tido centenas de milhares. Quando eu falo centenas de milhares, é pelo menos 200 mil, tá certo? Centenas de milhares. Tem milhões de ações individuais discutindo o plano econômico. Mas tem mais de 1.500 ações coletivas discutindo a mesma coisa. Isso tudo chegou ao judiciário, entupiu o juízo de primeiro grau e entupiu as veias dos tribunais. É o grande colesterol dos tribunais, porque os tribunais não andam porque tem que decidir a mesma coisa o tempo todo. O mesmo tema de direito o tempo todo. Então, grandes questões ficam à margem, porque o tribunal está trabalhando como uma máquina para resolver aquelas questões que são numericamente expressivas. É muito melhor julgar, muito mais... Melhor não, mas é necessário julgar 1 milhão de ações desse tipo do que 12 ações desse outro tipo, que são ações mais complexas. E aí a gente envolve um monte de problemas, como, por exemplo, as estatísticas judiciárias, que comprimem os juízes contra os números e que, na verdade, são injustas. Um juiz que decide 200 ações idênticas não pode ser tido como mais operante ou operoso do que um juiz que decidiu 12 ações civis públicas cabeludas, dificílimas. Esse aqui teve que trabalhar muito mais. Esse aqui apenas repetiu uma fórmula. Não é? Mas, enfim, esse é um outro problema para outro TCC. Quem quiser falar sobre os erros das estatísticas judiciárias brasileiras. E aí, o legislador foi para um outro tema. Eu só não sei quanto tempo eu falo, até as 3 ou até as 2h30? Eu acho que 1 hora tá bom, 1 hora e pouquinho tá bom para vocês? Como é que tá?
Eu não estou te ouvindo. Talvez... Acredito que 1h30 por aí tá bom, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando temas do código que tem essa vinculação, que tem essa origem constitucional, né? Justamente para poder cumprir a tarefa que você me deu, que é falar sobre o modelo constitucional do direito processual. Fechou? Um outro tema muito interessante é o da fundamentação das decisões judiciais. É uma regra constitucional antiga, a regra que está lá no inciso 9º do artigo 93 da Constituição Federal, que diz que as decisões devem ser fundamentadas. O que o Constituinte quis dizer com isso, e eu acho importante a gente discutir aqui com vocês. No Estado de Direito, portanto, na democracia, as decisões do poder devem ser justificadas. Isto é, o exercente de uma função pública, ele é um servidor. Lembre bem dessa expressão, servidor público. Servidor público não nasceu para dar carteirada, tá? O servidor público nasceu para servir. Essa é a ideia. Servir à sociedade. Servir ao público. Então, as decisões do poder, elas se legitimam na sua explicação. O detentor de uma função pública, ele diz, olha, eu tomo a decisão de pegar esta caneta daqui e botar aqui, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele justifica-se socialmente. Ele se explica à sociedade. Então, o dever da fundamentação das decisões judiciais é exata e precisamente isso. O juiz deve explicar à sociedade as razões pelas quais chegou àquela determinada conclusão. Mas como explicar à sociedade? Quem está ali no processo, autor e réu. Não é uma ação coletiva? Não interessa. Autor e réu, eu vou usar uma expressão do professor Dinamarco, que eu vi muito dele no mestrado, ele foi meu orientador no mestrado na Universidade de Londrina, e ele dizia o seguinte, é um raciocínio tão, como que eu chamaria, tão básico, não é? Que é até estranho imaginar que nós o esqueçamos, ou tenhamos esquecido ao longo do tempo. Ele dizia o seguinte, que a decisão judicial, ela se legitima na medida em que a parte representa a sociedade. Isto é, ele usa essa expressão, as partes são, no processo, o microcosmo da sociedade, a pequena miniatura da sociedade. O juiz, ao decidir para João e José, ao decidir o conflito entre Pedro e Maria, ele está decidindo para a sociedade. Aquele micro-organismo que está ali representado pelas partes é um micro-organismo social, é um representante da sociedade. Então, quando o juiz se justifica perante autor e réu, ele está se justificando perante a sociedade. E ele está legitimando a sua decisão pela justificação. Ele diz, olha, eu defiro por isso, por isso, por isso, em razão da aplicação dessa regra de direito que incide nessa situação de fato. Essa regra da fundamentação, ela anda junto com a regra da publicidade dos atos processuais. E esse princípio da publicidade, hoje ele tem um outro nome, é um nome contemporâneo, que é o princípio da transparência, da gestão pública. Né? Hoje vocês entram nos sites dos ministérios, etc., tem lá, né, as licitações, os salários dos servidores, etc., é a ideia de transparência. É a ideia de transparência. Então, a Constituição, ela, já em 88, no artigo 93, inciso 9, ela já disse que a sociedade deveria
olhar para as decisões do poder e entendê-las a partir da sua justificação. Para isso, ela criou a garantia da motivação, a garantia da fundamentação. O exercente da função pública decide dizendo por que decide, as razões pelas quais chega àquela conclusão. Vocês certamente já ouviram uma expressão coloquial, já usaram uma expressão coloquial, que é a seguinte: entendeu o que é que desenha? Ouviram ou não? É comum. É comum. Entendeu o que é que o desenha? No fundo, o que o legislador de 2015 fez foi isso. Ele, ao elaborar o código, ele olhou para o judiciário e disse: entendeu o 93, inciso 9 da Constituição, o que é que eu desenhe? E desenhou. E desenhou. O artigo 489 não é nada mais, nada menos do que o desenho infraconstitucional da garantia prevista no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Nada mais, nada menos. Não tem nada de novo. E aqui o que me espantou, como cidadão, foi aquela movimentação das associações de juízes, da AJUF, da ANAMATRA e da MB, que chegaram a encaminhar ofícios, um ofício conjunto à Casa Civil da Presidência da República, pedindo o veto do parágrafo 1º do artigo 489. Sinceramente, não entendi. Me parece que faltou, e tem faltado a muitos de nós, e esse é um conselho que eu tenho dado a quem me dá o prazer de conversar comigo ou de me ouvir, uma leitura panorâmica do sistema. Nós temos que olhar o sistema de cima e não de dentro. Se nós olhamos de dentro, a partir da nossa corporação, a partir da nossa profissão, nós nos desesperamos. Então, o juiz olhou o 489 e disse: nossa, vai ficar muito mais difícil decidir. Sim, vai. As decisões deverão ser analíticas a partir do 489. Mas então eu não vou terminar nunca com o meu volume de processos. Calma. Calma. Tem também o 85, que diz que se houver recurso e o recurso for infundado, os honorários poderão ser ampliados. Então, a parte, antes de recorrer, vai ver se a decisão está ok. A decisão está boa, está bem fundamentada, está bem... Não vou recorrer, não. Mas essa leitura deve ser uma leitura ampla. Se nós lemos o código aos pedaços, nós não fazemos aquilo que nós chamaríamos de uma leitura sistêmica. Né? A leitura tem que ser sistêmica. Eu tenho que ler o código todo para concluir pela sua aplicação num sentido ou no outro. Para concluir se ele é benéfico para a sociedade ou não. Então, o que diz o 489? O 489 trata da sentença, no primeiro plano, no caput e nos seus incisos, trata dos elementos essenciais da sentença. E, felizmente, o legislador aqui não quis reinventar a roda. Ele disse o óbvio. A sentença tem que ter um relatório, tem que ter a fundamentação e o dispositivo. Por que a sentença tem que ter um relatório? Por que não dá para dispensar relatório em sentença? Porque o relatório é o histórico do processo. Só a partir do relatório é que se entende a fundamentação. Se você pegue uma sentença, faça esse exercício antes de ler, elimine o relatório e tente entender a fundamentação, é impossível entender. Porque o juiz, nesse momento, não se justifica. Porque ele tem que se justificar a partir do fato. Então, ele descreve os fatos tais como os fatos foram trazidos pelas partes, na petição inicial ou na contestação. Aí ele diz: tá, os fatos são esses, agora eu vou fundamentar para decidir. Agora eu vou analisar esses. Fundamentar significa, no primeiro plano, analisar os fatos à luz do direito. À luz do direito. Então, diz o 489, caput, inciso 1º, incisos 1º, 2º e 3º, que os elementos essenciais da sentença são o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Ótimo. Redondinho. Mas aí, o legislador resolveu dizer o seguinte, no parágrafo 1º. Olha,
tem que fundamentar, tá bom? Está lá no 93. Eu vou desenhar como... Na verdade, o que o legislador fez foi um checklist. É como se o legislador desse ao juiz um checklist para ele fazer, bom, vi isso, e ticando todos os elementos da sentença. O legislador usou aqui uma técnica interessante, e talvez por isso esse dispositivo tenha gerado tanta indisposição, tanto mau humor, porque ele ficou muito longo, e ele usa, o legislador, aqui um critério que é o critério normativo, ao contrário do senso. Ele não diz, a sentença deverá, para ser fundamentada, deverá ter isso, aquilo. Ele diz, olha, não se considera fundamentada a sentença aqui. Aliás, me corrijam, ou me corrijo, não é só a sentença. Diz o legislador, e aqui ele foi redundante, desenhando de novo. Ele disse assim no parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial. Bastaria. Qualquer decisão judicial significa todas as decisões judiciais. Todas as espécies de decisões judiciais. Mas ele botou uma vírgula e disse, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Então ele desenhou, de novo. Quer dizer, ele disse, olha, para que vocês não excluam nenhuma, eu digo quais são elas. São todas. E aí ele vai lá no parágrafo 1º e diz assim, no inciso 1º do parágrafo 1º diz assim, não se considera fundamentada a decisão judicial que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase do ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Vamos analisar a primeira parte da frase. Se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase de ato normativo. Foram comuns, ao longo do tempo, decisões em que o juiz dizia o seguinte, presentes os pressupostos do artigo tal, defiro. Ausentes os pressupostos, indefiro. Cadê a fundamentação? There is no. Não há fundamentação. Não há fundamentação numa decisão assim. Não há. É uma fundamentação inexistente. Ele pode, sim, se limitar. A indicação do dispositivo é dizer artigo tal, artigo 160 do Código Civil. Reprodução é aquela que vem com aspas, ou com itálico. Né? De acordo com o artigo tal, e aí copia o artigo. Ou a paráfrase. Paráfrase é ótimo. Paráfrase é dizer a mesma coisa trocando as palavras. Né? É uma coisa que, sim, não é? A paráfrase é um recurso poético, curioso. Aí o que aconteceu? Tá, mas então não posso mais decidir apenas fazendo menção ao dispositivo? Não. Desde que pode. Desde que explique a sua relação com a causa. Então a ideia do legislador não foi criar uma sentença longa, prolixa, complexa. Não é. Não é isso, como alguns entenderam. É apenas transformar a decisão numa coisa analítica. Eu digo sempre o seguinte, repito a vocês, a parte tem que ler e dizer, entendi. Pronto, está fundamentado. Se a parte, o seu advogado, entendi a razão pela qual ele chegou a essa conclusão. Então vejam, vou ler de novo. Não se considera fundamentada a decisão que se limitar à indicação, reprodução, à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Basta explicar. Então o juiz diz, decido com base no 160, vírgula, por isso. Bom, acabou. Está resolvido o problema. Não é preciso trazer o direito alemão, fundamentos do direito romano, expressões que ninguém sabe o que quer dizer. Né? Não é assim? Cafona pra cacete, é um negócio horroroso, muitas vezes. Nós somos, né, complicados, nós às vezes achamos que estamos fazendo poesia dentro do processo. Não, temos que decidir a vida dos outros. O juiz tem que decidir a respeito daquilo que foi objeto do pedido, e não fazer poesia. Segundo, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que empregar conceitos jurídicos indeterminados, voltem lá quando eu falei da Magna Carta, sem explicar o motivo concreto da sua incidência ao caso. De novo, nós estamos dentro de uma decisão analítica. Diante de uma decisão analítica, não precisa ser complexa. Então, vejam isso. Por exemplo, louvo-me, diria a decisão, no princípio da proporcionalidade. Ponto.
E prossiga. Qual é a próxima frase? Louvo-me do princípio da proporcionalidade porque a causa... Enfim, aí ele fará a proporção. Imagine uma hipótese de uma discussão a respeito da prevalência de duas regras constitucionais. O princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da proibição da prova obtida por meio ilícito. Pense no... Tirado da jurisprudência, você pode ser um caso de violação da dignidade de uma criança por violência, inclusive sexual. A prova foi obtida por meio ilícito. Foi um grampo, uma gravação num ambiente fechado, sem autorização. É levada ao juiz para decidir. Se essa prova é proibida pela Constituição, não posso usar a prova obtida por meio ilícito. Mas peraí, mas aqui tem o princípio da dignidade da pessoa humana, da criança. Então ele fará o exame da proporcionalidade. Ele vai colocar nesse conflito de valores, ele vai tirar aquele que proporcionalmente é o mais grave. E vai decidir com base nele. Então, nesse exemplo, ele dirá, lançará a mão da proporcionalidade para fazer valer o princípio da dignidade em razão disso. Uma decisão analítica, pura e simples. E quanto mais nós temos conceitos indeterminados na lei, mais importante é a explicação analítica do seu manejo, da sua adoção no processo. Né? Eu falei o exemplo do princípio da função social do contrato. Anulo a cláusula, porque viola a função social do contrato. Tá, explique. Explique. Por que viola, onde viola? Terceiro, essa é ótima. Vocês já viram alguém... Vocês já foram ao tribunal? Todos? Já assistiram sustentações orais? Vou fazer uma pergunta assim, se alguém já tiver visto, levanta a mão e me responde. Vocês já viram alguém fazendo sustentação oral de terno branco? Um homem. Terno de linho branco. Aqueles de pai de santo. Não? Eu nunca vi. Está proibido? É proibido? Não é. Não é proibido. Mas por que não vai? Porque é uma regra costumeira de que um terno preto veste melhor. Uma vez eu estava num concurso para professor de processo. Eram 10 candidatos. Estavam na última prova, que era uma aula. E cada um pegava numa cumbuquinha, pegava um ponto, sorteava e tinha que falar 50 minutos para aquele ponto. E chegou um fulano. O fulano já me irritou porque ele entrou ventilando com o código. Sabe o que é ventilar com o código? É quando o cara não sabe onde achar nada, ele faz assim. Ele vinha se ventilando com o código. Sorteou o ponto. E falou 40 minutos de generalidades. Achei curioso, falei, mas cadê o ponto? Eu perguntei para a professora que estava presidindo a banca, ela disse, professor, ele veio de terno preto. Como assim? Terno preto veste bem sempre. O terno, ou para as mulheres, o taieiro, o terninho preto, veste bem em qualquer lugar. Velório, casamento, batizado, sustentação oral. O cara está sempre elegante com o terno escuro. Por isso que eu perguntei no terno branco. Então, o inciso terceiro é o terninho preto. Não se considera fundamentada a decisão judicial que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E não tem isso. Tem decisões que você pega para fazer aposta com seu colega. Isso aqui é um divórcio ou é um despejo? É um usucapião ou é uma cobrança de título? Você não sabe, porque a decisão vai e não chega a lugar nenhum. Então, a ideia dessas decisões, a ideia do código, no fundo, é facilitar a vida do juiz, não é atrapalhar. Porque é transformar a decisão numa coisa objetiva. Analítica, repito, e objetiva. Diz lá que não é, repito, portanto, não será considerada fundamentada a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Mas qual é o sentido disso? É só para vocês rirem? Não. O sentido disso está na base também do Estado de Direito e da fundamentação, como prestação de contas do exercente do poder para a sociedade. Ele tem que dizer exata e precisamente as razões
daquela decisão e não das outras, naquele caso concreto. Então vejam que o Código tem ligações com a Constituição impressionantes. Quarto, inciso. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, e aí já deu pânico num monte de gente. Então o juiz vai ter que responder questionário. Calma. Calma, muita calma nessa hora. Muita calma. O primeiro elemento para calma é ler até o fim, o dispositivo. A gente fica ansioso e para de ler na metade. E aí faz uma interpretação de 50%. É uma hermenêutica às meias, que não resolve o problema. Veja o que diz o inciso 4 todo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. O que isso quer dizer? O julgador optou pela decisão A, pelo fundamento A, mas havia um fundamento B. Então ele diz, olha, eu decido com base no fundamento A. Portanto, eu refuto os argumentos, ligados ao fundamento B. Está, de novo, essa regra ligada à transparência. Ao dever que o servidor público tem de prestar contas à sociedade. Vou ler de novo. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão. Então ele diz, essa conclusão a que eu cheguei, ela está lastreada nesse fundamento, de acordo com os incisos primeiros. E eu refuto os fundamentos que, se eu adotasse, determinariam uma solução oposta. Uma solução em sentido contrário. Eu decido A, por que não decido B? E não decido B, portanto, eu refuto os argumentos que, se eu adotasse, me levariam a decidir B, e não A. Tá claro? Se você não responder em sim ou não, eu vou chorar. Tá claro? Mas meia boca, tá bom. Depois, os incisos 5º e 6º do dispositivo, eu vou tratar dos dois em conjunto, porque eles estão ligados ao sistema de precedentes. A ideia do sistema de precedentes, no fundo, nosso, né, o sistema de precedentes brasileiro, é uma ideia muito simples. Ela tem alguns suportes. Primeiro suporte, nós já falamos. O legislador brasileiro optou ao longo do tempo, dos últimos anos, por normas jurídicas abertas. Ele fez essa opção. Ora, esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, quanto mais aberto é o sistema, mais importante é o trabalho interpretativo da jurisprudência, dos tribunais. Porque se o legislador dá um conceito muito amplo, quem fecha esse conceito é a jurisprudência aos tribunais. Quando o legislador fala em função social do contrato, quem dirá, em última análise, o que é a função social do contrato, será o Superior Tribunal de Justiça, encarregado pela Constituição de interpretar o direito federal. Muito bem. Agora, poderíamos conviver com várias decisões díspares entre si, diferentes entre si, todas dizendo o que é função social do contrato? Não. Porque isso geraria insegurança. Isso violaria a isonomia. Então o legislador disse, olha, vamos criar um sistema em que em algum momento da vida daquele tema, o seu sentido ficará estabilizado. Veja que eu estou falando de pilares, de marcos desse sistema de precedentes brasileiro. E há um outro, que é um reparo de um vício histórico. Qual é o vício histórico? É o uso inadequado da jurisprudência, entendendo a jurisprudência como conjunto de decisões dos tribunais, sem levar em conta os fundamentos de cada decisão. Vou explicar melhor. No Código falecido, no Código de 73, havia uma regra que dizia que o artigo 557, que permitia ao relator nos tribunais decidir monocraticamente qualquer recurso, desde que com base em jurisprudência dominante.
O que é jurisprudência dominante? É um conceito aberto. Aí diziam, jurisprudência dominante é a jurisprudência do Supremo Tribunal em matéria constitucional e do STJ em matéria de direito federal, com que eu concordo. Perfeito. Dizia outro, não, é a decisão deste tribunal, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. É o que se decide aqui. Dizia outro, não, é o que se decide na terceira turma, na terceira Câmara Civil. Então nós passamos a ter um conceito muito aberto. E isso fez com que a jurisprudência como fonte do direito passasse a ser desprestigiada, passasse a ter menor qualidade. Eu brinco sempre com os meus alunos que jurisprudência dominante é um bom estagiário. Você fala para o cara, me traz 10 acordos nesse sentido, ele traz. Traz 10 num sentido e 10 no outro, da mesma Câmara. Às vezes na mesma tarde. Essa parte eu não falei. Bom, então o que o legislador fez? Ele criou esse sistema de precedentes para dizer, olha, num determinado momento, as teses se consolidam. Eu terei que saber necessariamente o que é função social do contrato. E haverá uma tese dizendo isso, e não 10, para prestigiar a isonomia e segurança jurídica. O que dizem o inciso 5º e o inciso 6º do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, 2015? O 5º diz o seguinte, que não se considera, é muito bacana isso aqui, é muito interessante, sei que vocês já estão cansados, mas é muito interessante. Não se considera fundamentada a decisão judicial que se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula. Súmula não é precedente, tá? É súmula. É um conjunto, é uma indicação, é um extrato que indica uma tendência adotada no tribunal, uma linha adotada no tribunal. Mas então, diz lá, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes. Que são os fundamentos determinantes? Se vocês forem estudar, ou já tiverem estudado, o sistema do common law, dos precedentes no common law, Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, parte do Canadá, etc, etc, vocês verão que a decisão judicial, tida como precedente, primeiro, diferentemente do que acontece conosco, aqui nós temos o IRDR, o IAC, os recursos repetitivos, quer dizer, nós temos, é curioso isso, nós temos decisões que já nascem com carimbo de precedentes. Lá não. Lá a decisão nasce. E 100 anos depois, 10 anos depois, 1 ano depois, alguém olhará para trás e dirá, opa, esse caso que eu tenho para julgar aqui se ajusta àqueles fundamentos. Portanto, eu vou buscar lá atrás aquele precedente e trago para cá. No sistema do common law, então, o precedente, a decisão judicial, ela é composta de 2 elementos, basicamente. O core, que é o coração da decisão, do precedente, que é o miolo. O miolo da decisão que se tornará precedente depois. Na medida em que esse core, esses fundamentos determinantes sejam buscados pelo juiz posterior, de um outro caso, cujos fatos talvez sejam completamente diferentes, mas que têm o mesmo fundamento de direito. Então, esse é o core, é o miolo, é o centro, são os nossos fundamentos determinantes. E aí tem uma capa, chamada obter dictum. Em bom latinório, significa dito para morrer. Nossa, que trágico, calma. Dito para morrer no caso concreto. Então, se vocês pegarem os julgamentos repetitivos aqui no Superior Tribunal de Justiça, é um exercício didático bem bacana, para quem quiser entender. Pega lá os repetitivos, você vai ver que tem lá tese 1, tese 2, tese 3, tese 4. Esses são os fundamentos determinantes. Aí lá embaixo está escrito assim, quanto ao caso concreto, ou no caso concreto, aplico, deixo de aplicar a tese 1, a tese 2, a tese 3.
obter dictum. Isto é, dito para morrer no caso concreto. Aquilo não se transforma em precedente depois. Aquilo foi dito apenas para o caso concreto. Então, veja que o inciso 5º diz que o juiz deve identificar os fundamentos determinantes da decisão. Não é ficar na rebarba, como nós fazemos muitas vezes, aqueles que são estagiários ou que são assistentes, assessores, sabem? Muitas vezes nós fundamentamos a base jurisprudencial para uma decisão, para uma petição, com base na ementa. Está errado. Eu tenho que entender os fundamentos determinantes daquilo. Qual a tese de direito que está ali dentro daquela questão? Qual a questão de direito que está dentro daquele processo? Então, em primeiro lugar, ele deve identificar os fundamentos. E aí ele deve demonstrar que o caso concreto se ajusta àqueles fundamentos. Novamente, uma decisão analítica. Então, eu entendo, eu descubro nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, em repetitivo, por exemplo, neste precedente, que é possível cobrar do adquirente, eu estou falando do repetitivo recentíssimo do STJ, é possível, sim, cobrar do adquirente do imóvel a comissão de corretagem. Esse é o fundamento determinante. Aí ele vai dizer, não aplico, porque aqui não se trata de corretagem, aqui se trata de outra coisa. Bom, ou aplico, porque nós estamos diante de uma hipótese de corretagem. Aí o inciso seguinte, que é o 6º, é exatamente o contrário, né? É como se nós fizéssemos esse movimento aqui, tirássemos do avesso. O que diz o inciso 6º? Não se considera fundamentada a decisão judicial, etc., etc., que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção. Então, nesse exemplo que eu dei, a parte diz lá, olha, tem um precedente a respeito da possibilidade de cobrança de comissão de corretagem do próprio comprador do imóvel, não da construtora ou da imobiliária. Aí o juiz dirá, tá bom, esse é um precedente, sim, do STJ, mas, nesse caso, há distinção. Eu devo distinguir o caso do caso que estava lá no precedente, porque é um caso diferente. Só por isso, porque é um caso diferente. Então, aqui tem 2 motivos para o juiz justificar o afastamento. Demonstrar a existência de distinção no caso de julgamento, isto é, naquele caso é distinto, é diferente. Não é o mesmo fundamento determinante do precedente. Ou então a superação do entendimento. Ele diz, olha, o caso é idêntico, mas esse precedente já está superado pelo próprio tribunal. Será que ficou claro? Mais ou menos? Eu preparei esses temas. Eu estou chegando em 1h30, praticamente. E eu gostaria... eu ficaria agora à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer perguntas. Novamente, eu digo que eu não sei se eu sei responder, mas eu escuto. Né? E, eventualmente, se eu não souber responder, eu respondo depois. Uma dica para vocês, para quem quiser. Para quem gosta de rede social, tem gente que odeia, mas eu realmente gosto. Aliás, nós gostamos, né? A gente conversa sobre pelas redes sociais. No Facebook, eu tenho um grupo que se chama Curso Avançado, um grupo fechado, Curso Avançado de Processo Civil. Olha, tem quase 7.000 pessoas lá, professores maravilhosos, amigos meus, tem ministros, tem desembargador, tem estudante de graduação no primeiro ano, tem estudante no doutorado, sempre tem discussões interessantes. Tem muita gente que pergunta por ali, às vezes fica encabulado de perguntar, ou então está com pressa, ou então não sabe formular a pergunta na hora, ou então a dúvida surge depois. Surge naquele momento de travesseiro, surge a dúvida. Então, fique à disposição, quem quiser entrar lá e lançar as perguntas por lá, dúvidas por lá, provavelmente até vocês terão respostas melhores do que as minhas. Mas eu estou à disposição aqui. Bem, professor, está me ouvindo agora? Ok, então eu vou verificar se tem algum aluno que queira formular alguma pergunta diretamente ao professor Vamber. Vamos lá, temos uma pergunta aqui, professor.
Boa noite, professor. É um prazer ter você presenciando essa aula, apresentando, explanando esses temas. Me chamo João Carlos de Almeida Neto, estou cursando o 3º ano de Direito aqui na casa. E gostaria de saber, com base no avanço qualitativo da sociedade, nos princípios da isonomia processual, nos princípios da imparcialidade do juiz, a que ponto difere a postura instrutória do juiz, a que ela fere o próprio princípio da imparcialidade. Eu queria que explanasse esses temas. Se, ao ser instrutório, nesse novo regimento do processo, ele vai ferir o princípio da imparcialidade. Muito obrigado. Nossa, sua pergunta é o máximo, muito boa. Essa é uma questão, você já ouviu falar em a torneira espanada, né? Que é a torneira que você fecha e não para de sair água. Essa é uma questão espanada no nosso sistema, não é? Nós temos duas posições doutrinárias muito claras, né? A primeira delas é que o juiz, que já está um pouco superado, de fato, que o juiz não tem poder instrutório. Porque na medida em que ele tem poder instrutório, como você disse, ele perderia a imparcialidade, né? Ele penderia para um dos lados, na medida em que ele estimulasse a parte, ele provocasse uma prova que pudesse beneficiar a parte. Por outro lado, a outra corrente entende que é função do juiz buscar a prova, porque a prova é para ele, não para a parte. Na medida em que ele decida, com base numa prova buscada a partir dos seus poderes instrutórios, pouco importa se o benefício é para a parte A ou para a parte B, para o autor ou para o réu. O benefício seria para a sociedade, que teria uma solução verdadeira diante daquela questão de direito, naquele conjunto fático, naquela situação fática. Eu acredito que dá para encontrar um ponto de equilíbrio, não é? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? O juiz não pode ser um árbitro de partida de ping-pong, ou que fica só fazendo isso. Ou então aquele sujeito que percebe uma luta desigual entre um carneiro amarrado e um leão solto. É a luta mais desigual que existe. Ao mesmo tempo, ele não pode tomar partido. Então, aí a gente entraria numa outra discussão, que é que qualidade nós queremos do juiz brasileiro? Né? É um juiz ideológico? Acho que não. É um juiz que entenda o sistema como funciona. Nas suas filigranas, nos seus mínimos detalhes. Né? Então, me parece que os poderes instrutórios do juiz podem, sim, ser entendidos como algo que não necessariamente viola o dever de imparcialidade. Pode violar. Concordo com você que pode violar. Eu proporia um raciocínio médio, um raciocínio de ponto de equilíbrio. Tá bom? Professor, gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de formular mais alguma pergunta, professor Vamber. Professor, eu gostaria de formular uma pergunta, se o senhor me permite. Meu Deus, vamos lá. Foi tanto anunciado, o próprio ministro Luiz Fux, né, colocou a questão do novo código como um fator para a redução da morosidade dos processos. O senhor acredita que efetivamente ele vai cumprir esse papel? Não agora, nesse primeiro ano, acho que nós não sentimos ainda isso. Mas no futuro breve ou médio, será que o código vai cumprir realmente essa missão de uma redução na questão da morosidade dos processos? Olha, Paulo, eu entendo o seguinte, que essa promessa é uma promessa de longo prazo. Longo prazo. Não é? O código, uma lei, eu já disse há pouco isso, logo no início, a lei não muda a cultura, ela pode ser um fator de indução para a mudança da cultura. Né? Mas nós temos elementos no código, institutos no código, capazes de desafogar os judiciários. Se nós pegarmos o IEDR, mais os recursos repetitivos, nós veremos, portanto, os precedentes vinculantes que deles sairão, nós teremos aí uma redução bastante interessante na carga, no volume das chamadas ações de massa. Né? Por outro lado, se nós pegarmos o artigo 10
e fala daquele contraditório pleno, inclusive matéria de ordem pública. Né? Eu tenho brincado chamando de contraditório turbinado, né? Contraditório que tomou Red Bull. Né? Então, nós temos esse contraditório amplo. Aí nós temos o artigo 489 em sua plenitude. Pensa a seguinte hipótese. Chega uma decisão, uma sentença. O juiz decidiu exata e precisamente nos termos do 489, respeitando, explicando, analisando em sua plenitude. Aplicou os precedentes, vou falar uma redundância, aplicáveis ao caso. Ao mesmo tempo, eu olho para o artigo 2 e percebo que o juiz nunca ganhou contraditório. Eu vou recorrer? Arriscando tomar uma sucumbência em dúvida? Nós recorremos de tudo no país. Né? Nós temos a cultura do recurso. Talvez em função da irresponsabilidade dos próprios tribunais que não respeitam as suas próprias decisões. Então vira loteria. Vai e bate lá e o cara muda de ideia. Então a gente recorre. Não é? Mas talvez no médio e no longo prazo, esse conjunto de regras possa disciplinar o exercício da ação e o exercício do direito ao recurso. E, portanto, diminuir um pouco esse volume de demandas que está no judiciário. Há também outros elementos, como esse do artigo 3º, que eu fiz referência, da mediação, da conciliação e de outros mecanismos possíveis, né, de solução consensual, que poderão ser utilizados e, com isso, também desafogar o judiciário. Eu tenho acompanhado algumas iniciativas, por exemplo, no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça. Destaco aqui até como um elogio, que é merecido, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele tem separado temas, direito ambiental, direito bancário, direito aquilo, tem separado recursos dentro desses temas e tem chamado mediação. Ele nomeia um grupo de mediadores, chama as partes e tenta resolver a questão, mesmo lá no âmbito do STJ, já no plano da decisão do recurso social, por meio da mediação. Então, nós temos uma série de mecanismos que estão sendo ainda entendidos, né? Nós ainda não os compreendemos em plenitude. Nós não sabemos como exatamente funciona. Mas me parece que nós temos, sim, essa possibilidade, a grande possibilidade de ter uma redução a níveis aceitáveis. Porque a verdade é que o juiz brasileiro tem uma carga de trabalho desumana. Não há outro juiz no mundo que tem uma carga de trabalho desumana. Mas há outros problemas que nós não tivemos coragem de enfrentar ainda. O primeiro deles é a presença da Fazenda Pública no Brasil. A Fazenda Pública massacra o judiciário com demandas. De várias formas. Ou ela é autora, ou ela é ré, ou ela está fazendo tumulto no meio do campo. Por exemplo, dei um exemplo, plano econômico. Quem gerou as demandas do plano econômico? Foi a Caixa? Não foi. Foi o Conselho Monetário Nacional tentando domar a inflação. Quem gerou esse volume de demandas discutidas, por exemplo, tarifa básica de telefonia, centenas de milhares de demandas? Foi a empresa telefônica? Não. Foi a Anatel que regulou a tarifa. Então, sempre tem a mão do poder público nesse volume de demandas que ocorrem aí. A semana passada, eu tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda a respeito de um tema interessantíssimo, que foi o uso de mecanismos do sistema multiportas, arbitragem, mediação, etc., para fazer frente à dívida ativa da União. Foi uma discussão em Portugal, com representantes da Receita Federal Portuguesa, advogados, etc., juízes, e também brasileiros. E nós temos que, o poder público, o que faz? Ele escreve dívida ativa e manda para a execução fiscal. Se tem, se não tem, se vai dar certo, se não dá, não é problema dele. O setor público manda para a execução e se recolhe. Então, nós entupimos o judiciário. As varas da Fazenda Pública são varas de cobrança de impostos. Cobrança infrutífera de impostos. Eu fiquei sabendo nesse curso um dado que eu não sabia. Vocês sabem qual é a dívida ativa federal brasileira? Só a federal. Eu não sabia, sou sincero.
Quem contou isso foi o professor Helena Taveira Porto, na mesa rodante. 3 o quê, cara pálida? 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. Só a federal. Aí não estão somadas as estaduais e as municipais. Está parado. Em execução fiscal frustrada, muitas vezes. Será que não há um outro mecanismo para tirar isso do judiciário? Nós temos que pensar, nós temos que ser criativos. Né? E talvez eu não tenha muito mais tempo de vida para isso. Eu sempre digo que, embora espere viver 180 anos, eu tenho que estar passando no futuro. Então, a vocês que são os estudantes, vão fazer essa tarefa de ir criando mecanismos novos para resolver essas questões profissionais. Esse é um desafio. Com certeza, professor. Bom, professor, acho que nós vamos, então, encerrar, né, a nossa conversa, a brilhante palestra do professor. Agradecer mais uma vez, em nome da instituição Toledo Ensino, ao Centro Universitário de Bauru, a brilhante exposição, muito enriquecedora, né, um profundo conhecedor do direito processual. Sempre digo isso aos meus alunos sobre a pessoa do professor Luiz Rodrigues Vanbier. Além de ser também, né, eu sempre comento, um advogado extremamente simpático, né, gentil, um verdadeiro gentleman, né, na palavra, né, no tom da palavra. Então, é de coração que nós agradecemos, né, essa oportunidade de ouvi-lo. Quem sabe numa próxima oportunidade nós realizemos aqui uma nova videoconferência, e agradecer muito porque foi realmente muito enriquecedor. Vou convidar meus alunos, né, para participar do grupo no Facebook, do curso avançado, que eu já faço parte, vou convidá-los também, e aí a gente vai mantendo um diálogo através das redes, né, e também divulgando as obras do professor, que, né, fazem parte da nossa bibliografia básica aqui da instituição. Inclusive, hoje conversei com um amigo da RT, disse que o volume 3 do senhor será lançado em junho. Né? Isso, praticamente pronto. Tá para ser lançamento em junho, né, o terceiro volume da coleção. Então, professor, muito obrigado, de coração, né, pela presença. Agradeço pela amizade, pela gentileza, pelo convite. Eu peço desculpas a você e aos alunos pela informalidade, né? A gente costuma dizer muito formais, né? Eu não sei se formal, então, mas isso não é de jeito nenhum qualquer tipo de desrespeito ao meu interlocutor. É apenas um modo de ser, né? um jeito de ser, uma característica da personalidade. Eu gostei muito do convite, agradeço muito a você pela gentileza, estou à disposição. Aquilo que eu puder ser útil para os teus alunos, para estudar processo, para discutir processo, para achar soluções para problemas. Eu acho que num país desfomeados e desdentados, nós que escapamos da mortalidade infantil, que estamos num curso superior, nós temos a obrigação moral de não ter uma vida fisiológica. O que eu quero dizer com isso? Nós temos a obrigação moral de pensar soluções para os problemas. Não é preciso a gente querer resolver a questão da fome. A gente pode resolver as questões processuais, que é o nosso campo de trabalho. Né? E com isso a gente já fará a diferença na sociedade. Muito obrigado a vocês pela gentileza. Com certeza, professor. Com certeza. Nós temos essa responsabilidade e o senhor vem cumprindo essa missão aí com muita, né, maestria. Obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade, então. Boa noite para todos. Vamos aplaudir o professor.